mas Ele está de braços abertos e é o seu momento. Repete comigo: estou aqui, Senhor, e não quero sair da tua presença nunca mais. Respira fundo, abre um sorriso e abre os olhos. Entenda uma coisa. Uma coisa é você não ir mais à igreja porque não interessa o motivo. A outra coisa é você abandonar aquele que entregou a vida dele por você. Aquele que te trouxe a salvação. Aquele que é o único que pode te dar a paz, a alegria, o amor. Preencher esse vazio que você está sentindo. Você não está em paz agora? Você está em paz. Por que você está em paz? Porque ele preencheu esse vazio. Não vale a pena abandonar ele, porque o pastor errou, o padre fez algo errado. Aprenda uma coisa: onde houver pessoas, ali pode haver o erro. Mas aquela pessoa está ali por um motivo. Ela esteve ali, ela iniciou ali por um motivo e se perdeu ao meio do caminho. E isso não é problema seu. Isso não está no teu controle. O que está no teu controle é ter tirado os olhos dele. Esse canal é para você se alimentar todo dia e manter os olhos e a comunhão com o seu Pai. Muito bem, sejam bem-vindos a mais um A Luz do Dia. Você está no canal Eu Não Sou Pastor. Meu nome é Mário Augusto de Souza, para você que não me conhece. E o que é o canal Eu Não Sou Pastor? Aqui você vai ouvir a palavra de Deus todos os dias. Você que diz assim: eu estou cansado de igreja, eu estou cansado de lugares onde eu me sinto sufocado, eu estou cansado de lugares onde eu tenho que ficar dando dinheiro. Não estou aqui falando mal de ninguém, mas aqui não tem religião, aqui não tem placa de igreja, aqui é o evangelho puro, aqui é um lugar onde você se alimenta da palavra de Deus todos os dias, a todo dia tem uma palavra. Nós estamos na série Provérbios e nós vamos trazer para você eu tenho me empenhado, esse chamado que Deus colocou no nosso coração há quase 10 anos atrás e agora eu estou cumprindo. Eu confesso para você que demorou um pouco até eu aceitar. Você que está chegando agora, ou você que está olhando, assistindo o vídeo, você fala assim: esse cara não leva muito jeito, né? Está começando, sim, mas estou aqui obedecendo a um chamado. E esse canal foi criado para isso, para você que diz assim: eu não vou em igreja, mas eu quero um relacionamento com Deus. Eu não estou indo na igreja, mas eu não estou desviado. Eu quero continuar orando, eu quero continuar me alimentando da palavra. Aqui é o lugar certo para você. Nós estamos vivendo a série Provérbios, hoje dia 17 de maio de 2026. Abre aí, Provérbios 17. Você já entendeu que é o canal Eu Não Sou Pastor. É um lugar, é um canal onde você vai ouvir a palavra de Deus todos os dias para se alimentar. O que eu falo para você que não está mais afim, sentiu no coração de não ir em igreja nenhuma? Existem alguns mandamentos que Jesus deixou para a gente. Um deles é a comunhão. Um deles é partilhar da palavra. Eu todo domingo à noite chamo a minha família, minha esposa e minhas 3 filhas às 8 horas da noite no domingo e faço uma reunião com elas, onde eu ministro a palavra de Deus, onde a gente ora junto. E uma vez por mês a gente faz a ceia, que é outro mandamento que o Senhor Jesus deixou, né? Fazer isso em memória de mim. Então nós praticamos isso. E aqui todo dia eu estou trazendo a palavra de Deus para você se alimentar. Então você que diz assim: eu não estou mais afim, não estou querendo ir na igreja, ou então eu já parei de ir há algum tempo, mas eu sinto falta da palavra de Deus. Esse é o lugar para você. Aqui é o lugar onde você está em casa. Aqui nós não vamos ser peso na vida de ninguém, pelo contrário. O meu intuito aqui não é ganhar dinheiro, não é alimentar, é transbordar na sua vida. Vamos lá? Provérbios 17. Provérbios 17. Estamos na série Provérbios. A paz de Deus é melhor que o ouro. É melhor um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de iguarias e com desavença. Não é muito melhor? Você fala assim: nossa, né? Fui numa festa ou fui jantar na casa de alguém,
Você tinha tanta coisa boa. Tinha comida lá que eu nem sabia que existia, né? Tinha comida lá que falava pra você, nossa, olha, não sabia que tinha aquela comida lá não. Mas eu vou falar pra você, um ambiente ali terrível, viu? Um ambiente ali tava pesado, tava um negócio, não me senti bem ali. Por quê? É melhor um bocado seco, ou seja, sem muita firula, um arroz e feijão. E é uma delícia, né? Um arrozinho e feijão, um ovinho frito. Se tiver um bifinho, beleza. Aqui em casa, se tiver arroz da Dona Angélica, meu Deus do céu. Eu já comi já arroz. Teve uma época que, várias vezes, né? Arroz, feijão, cabutiá e um franguinho. Eu esqueci do frango. Um arrozinho bem feitinho, feijãozinho pro brasileiro, um arrozinho bem feitinho, não é verdade? Um feijãozinho refogado na hora ali, meu Deus do céu. É muito melhor do que picanhas e camarão e lagosta, onde o ambiente é pesado, onde não tem a paz do Senhor, onde não tem paz de Deus, onde não tem a paz, a harmonia, o amor, o carinho, onde o ambiente é pesado. Deus me livre. Versículo 2: O servo prudente dominará sobre o filho que faz envergonhar, e repartirá a herança entre os irmãos. O crisol, vamos repetir aqui, ó. O servo prudente dominará sobre o filho que faz envergonhar. Vamos fazer versículo por versículo. Quem que é o servo prudente que vai dominar sobre o filho que faz envergonhar? É o filho que não tem sabedoria para continuar os negócios do pai, não tem interesse nos negócios do pai. E o filho é culpado 100%? Eu acredito que não. Acho que um pouco a nossa geração também está vivendo muito isso, onde os pais não têm interesse em ajudar, onde os filhos não têm interesse em ajudar os pais, porque os pais não colocam os filhos nessa função. Filho, vem cá ajudar. Ah, mas eu queria jogar. Aí você, para não ter briga, para não. Ah, então vai, deixa ele. Eu prefiro eu fazer do que ter essa briga, do que ele fazer mal feito. Tá errado. É necessário você. E Provérbios ensina. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Porque quando lá na frente, quando ele se tornar adulto, ele sabe o caminho que ele tem que traçar. Tem um outro versículo também em Provérbios que fala que aquele pai que não repreende o filho, ele vai ser uma vergonha para o filho. Por quê? Ele está causando mal pro filho, porque tem que educar. Você tem que colocar ele no caminho, tem que te ajudar. Então, o filho que não ajuda, o filho que não se interessa, que não entende dos negócios do pai, ou que não sabe, não ajuda uma mãe a lavar uma louça, a cozinhar, não aprendeu a fazer. Aqui em casa as meninas todas sabem, até a pequenininha. Eu falo pequenininha, mas já está com 10 anos, né? Mas sabe fritar um ovo. Ah, mas deixa mexer no fogão? Deixa. Tem que saber cozinhar. A 01 já sabe fazer cada comida, arroz, faz bolo, faz carne, faz macarrão. A do meio, mesma coisa. Se viram, tá com fome, vai pra cozinha. Não tem que ficar dependendo de você, não. Ensina teus filhos. Ensina. Sabe por quê? Porque quem aprende não depende. Ensina tua filha a cozinhar. Põe ela para ajudar você a lavar as louças, a passar uma vassoura no chão, a passar um pano, a limpar, a passar um lustramóveis. Tem que ensinar. Ah, mas ela não quer, ensina. Porque lá na frente você não sabe. Você tem certeza quanto tempo você tem ainda de vida aqui nesse mundo? A gente não sabe no nosso minuto seguinte. Ensina teu filho, põe ele para fazer. O servo prudente, ou seja, o servo que aprendeu a fazer, o servo que está ali fiel, dominará sobre o filho que faz envergonhar e repartirá a herança entre os irmãos. Aqui Salomão está dizendo que naquela época tinha muito, né? O servo que é prudente, que passa os filhos na prudência, no interesse, na diligência, ele vai pegar a herança junto com os irmãos. Ou seja, pessoas de fora que não têm direito nenhum vai tomar posse. Por quê? Porque os seus filhos não são diligentes, não aprenderam. E aí eles dependem de alguém. E vai depender de quem quando você não tiver? De alguém de fora. É triste, né? Versículo 3. O crisol é para a prata e o forno, é o fogo, para o ouro. Mas o Senhor é quem prova os corações. Nós falamos muito disso ontem,
no capítulo 16 de Provérbios, sobre os corações que você faz plano, você faz projeto, mas quem vê a verdadeira intenção do teu coração é Deus. E quem dá a última palavra é Ele. A vontade de Deus é soberana. Então, assim como o crisol ele purifica a prata, o fogo purifica o ouro. Você coloca o ouro no fogo, o ouro, o cobre, qualquer metal que tenha valor, você coloca no fogo para quê? Para tirar as impurezas. Então o ouro ele vai para o fogo para tirar as impurezas dele. Tirou as impurezas, se tornou mais puro. Assim como o ouro vai para o fogo, a prata vai para o crisol, para tirar as impurezas, se tornar mais puro e mais valioso, assim Deus também prova o seu coração. Como Deus prova o seu coração? Como que prova alguma coisa? Um aluno para ser provado, para ver se ele aprendeu, o que acontece? Ele passa por onde? Pela prova. Ah, estou passando por uma prova. Deus está provando teu coração para saber o que tem aí dentro, se tem valor ou não. Desculpa. Para saber se você carrega o valor ou não. Ele está provando, ele está. A prova não é ruim, é para te valorizar, é para saber o que tem aí dentro. Então, o que tem aí dentro? O que você tem cultivado? Você tem cultivado um relacionamento com Ele? Estamos vivendo esse período onde eu estou chamando as pessoas para poder ter mais intimidade com Deus, para orar mais. Surgiu uma brecha. Você que trabalha fora, tem aí seu emprego, no horário de almoço, dê um tempinho, faz uma oração. Nem que for de 5 minutos. Eu estou chamando as pessoas para fazer 30 minutos de oração, no mínimo. E você que é empresário, que é empreendedor, que trabalha por conta, tira pelo menos meia hora, você consegue tirar. Ao invés de você ficar aí rolando rios, perdão, ao invés de você ficar rolando rios, ficar vendo vídeos na internet, vai orar, vai buscar, vai criar valor entre você e o Senhor, porque quando vier a prova, para ele saber o que tem aí dentro, para te valorizar mais ainda, tirar as impurezas, você tem valor para mostrar. Versículo 4. O ímpio atenta para o lábio iníquo. O ímpio atenta para o lábio, ou seja, dá ouvidos ao mentiroso, dá ouvido ao fofoqueiro. O ímpio atenta para o lábio iníquo. O mentiroso inclina os ouvidos à língua maligna. O mentiroso inclina, ele ouve a língua maligna. Ou seja, o ímpio atenta para o lábio iníquo e o mentiroso para a língua maligna. É só coisa que não presta. E isso vai te trazer resultados. Porque o ambiente, se você dá ouvido para o mentiroso, dá ouvido para aquela pessoa que só fala maldade, só fala mal dos outros, você fica perto desse tipo de ambiente, isso vai te contaminar. Então presta atenção com os ambientes que você anda. Versículo 5. O que escarnece do pobre insulta o seu Criador. O que se alegra da calamidade não ficará impune. Tem gente que parece que gosta de ver a desgraça alheia, né? O que escarnece do pobre. Se você puder, ajuda. Tem um versículo de Provérbios que fala assim, que quem dá ao pobre, empresta ao Senhor. Quando você viu alguma pessoa necessitada, não fica... Esses tempos aí eu ouvi alguém dizendo, ah, eu não ajudo não. Tava se tratando de uma pessoa de situação de rua. Ah, eu não ajudo não. Se eu puder, eu tiver para cair num precipício, eu acabo de empurrar com o pé. O que é isso? É porque é um vagabundo, não trabalha, você não sabe a situação. Você não sabe o que se passa dentro da pessoa. E mesmo que foi isso, aquele momento que ela tá necessitada, com fome, não tem. Não tô falando para você sair dando dinheiro na rua, não. Isso aí você não vai ajudar. O que tem que mudar é aqui, a mentalidade da pessoa. Mas também se tá nas suas condições de ajudar, numa situação de emergência, a pessoa tem 3 dias que não come. Poxa, ajuda, pô. Inclusive tem um versículo de Provérbios que fala isso. Se está nas suas condições de ajudar,
Não fala volta amanhã, já ajuda. Então faça. O que escarnece do pobre insulta o seu Criador. O que se alegra da calamidade não ficará impune. Às vezes a pessoa fala assim, ah, bem feito. Ninguém mandou também. Bicho é ruim, a pessoa é ruim. Tem que sofrer mesmo. Você tá de brincadeira, rapaz. Vai cuidar da sua vida. Versículo 6. A coroa dos velhos são os filhos dos filhos, ou seja, os netos. Você que é avô aí, você me entende, né? Avó. Os avós amam os netinhos. É a coroa deles. E a glória dos filhos são seus pais. Não convém ao tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Ah, mas eu não sou príncipe. Se você governa a sua vida, você é rei, você é príncipe. Tira a mentira da sua boca. Até porque o único pecado que tem filiação é a mentira. Jesus falou que o diabo é o pai da mentira. Então, quem é mentiroso, quem pratica a mentira, se torna filho de quem? O presente é aos olhos dos que recebem como pedra preciosa. Para onde quer que se volte, servirá de proveito. Isso aí é verdade mesmo. Eu tenho peças aqui que a minha mãe trouxe pra gente, roupas e tudo mais, meias. E toda vez que a gente vai colocar, a gente lembra dela, principalmente depois que ela se foi. Ficou como uma lembrança. Então é de fato, o presente, ele é uma pedra preciosa. Você, onde quer que você se volta, você, ele serve para você. E a gente lembra dela. Diz que o presente abre portas, né? Também. Se alguém está querendo entrar num ambiente, isso no mundo corporativo é muito. E antigamente também, né? Quando um rei ia visitar outro rei, eles levavam o quê? O presente chegava na frente. Quando Jacó ficou sabendo que Esaú viria contra ele, aliás, ao encontro dele, ele mandou presentes, ele mandou riquezas na frente. Aquele que encobre a transgressão busca a amizade. Aquele que encobre o pecado, que encobre o erro. Quando alguém contar um erro para você, contar um segredo, não sai falando, encobre. Porque aquele que encobre a transgressão busca a amizade. Você vai ganhar um amigo. Não sai contando as coisas dos outros, o segredo dos outros. A pessoa falou para você porque ela viu uma confiança em você. Ela percebeu que ela podia confiar em você. Aí você vai e fala, sai falando. Vamos ler esse versículo ao contrário. Ó. Aquele que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que revolve o assunto separa os maiores amigos. Vamos inverter. Ó. Aquele que encobre a transgressão busca a amizade. Vamos inverter. Aquele que sai falando do pecado dos outros busca a inimizade. Se você sai espalhando o segredo que alguém te contou, além de você perder um amigo, você ganhou um inimigo. Mas o que revolve o assunto, ou seja, fica espalhando, separa os maiores amigos. Fofoqueiro, né? E a fofoca é é um mal que vai disseminando, né? Vai separando você de colher o bem para sua vida mesmo. Daqui a pouco você fica com fama de fofoqueiro. Procura se afastar de quem faz fofoca. Minha mãe sempre dizia: aquele que te traz é o mesmo que vai levar. Então, se alguém está falando mal de você, sai fora. Aliás, dos outros para você, sai de perto, não participa, não entra. Falou a primeira frase falando mal dos outros, sai de perto, não se contamina com isso. Por quê? É perigoso essa pessoa que está falando dos outros para você chegar lá para os outros e falar que você que disse. A repreensão, versículo 10, penetra mais profundamente no prudente do que 100 açoites no tolo, ou seja, não adianta bater. Você vai bater no tolo, 100 açoites, porque ele precisa mudar a mentalidade, precisa entender que a repreensão, a crítica construtiva é para fazer ele crescer, evoluir. Então a repreensão ela penetra lá no fundo, a pessoa reflete,
O prudente, ele reflete. Então talvez você está me ouvindo agora e você não gosta de ser repreendido, não gosta que chama a sua atenção. Ninguém gosta, né? Mas você já parou para pensar se você pode estar realmente errado? O que você precisa entender, eu aprendi ao longo desses anos, é que você precisa filtrar da onde está vindo essa crítica. E é muito importante você analisar a crítica e uma repreensão daquele que está do teu lado. Por quê? E principalmente também aquele que não gosta de você. A crítica de alguém que está do teu lado pode ser com outro viés. Você pode estar com um amigo aí que não é nem um pouco amigo seu. Na verdade, ele está com inveja, ele está querendo seu mal. Pessoas de perto, às vezes, quando critica, se for um pai, uma mãe, uma esposa, que é aquilo que eu sempre falo, né? Nunca dê ouvidos a quem não tem participação no resultado. Se é um amigo que está do lado, mas se a escolha que você fizer der errado e o prejuízo for só seu, ele não vai colher isso, então para que você vai dar ouvido? Então esse tipo de conselho, de crítica, você tem que tomar cuidado, passar pelo filtro. Por que esse cara está me criticando? Esse aqui ele tem participação no resultado? Se ele não tem, pode ser inveja. Agora não, se ele tem participação no resultado, então pode ser que eu esteja errado mesmo. E principalmente aquelas pessoas que não, você sabe, esse cara não vai com a minha cara. Ele não, isso aí o santo não bate. Isso aí me persegue. É muito provável que a crítica que essa pessoa que você sabe que não gosta de você seja verdadeira, seja algo que você realmente precisa melhorar, do que uma inveja ou do que uma crítica por diversão, por criticar mesmo. Nem sei se existe isso, crítica por diversão, né? A mente vai trazendo as palavras e o Espírito Santo vai guiando, a gente vai trazendo e, né, crítica por diversão. Deve ter, né? Tem gente que, Salomão fala aqui, né, que tem gente que pratica o mal por diversão. Mas alguém que não curte muito você, que tá sempre, né, você fala, essa pessoa parece que o santo não bate com o meu. É bom você analisar as críticas dela, porque pode ser que seja um ponto que você tenha que evoluir mesmo. Porque ela tá de fora, ela não tem participação no resultado, ela não tá do teu lado. Ela tá de fora, ela te criticou, então pode ser que seja um ponto a melhorar aí. E aí o inteligente, o sábio, o prudente, ele observa as coisas que ele tem que melhorar para que ele tenha evolução. Versículo 11. Na verdade, o rebelde não busca senão o mal. Afinal, um mensageiro cruel será enviado contra ele. Encontre-se o homem com a ursa roubada dos filhos. Vamos ler devagar aqui para entender. Encontre-se o homem, quer dizer, é mais fácil você encontrar uma ursa que foi tirado os filhos dela, mas não com o louco na sua estultícia. O louco na sua estultícia, ou seja, a pessoa que parece estar doida e fazendo loucura, tá surtada. É melhor, Salomão está dizendo isso, é melhor você encontrar com uma ursa que foi tirado os filhos dela, que ela vai estar furiosa, do que você encontrar com um louco, uma pessoa que inconsequente, no ápice da sua loucura, da sua inconsequência, no ápice da sua rebeldia, da sua. É muito melhor, Salomão está dizendo. Por quê? Porque vai sobrar para você. Você está num ambiente de alguém surtado, de alguém que está fazendo doideira. Você está sabendo, você está vendo, os caras tá doido, tá metendo louco, né? Os caras tá metendo louco, tá nem vendo. Tá desviando dinheiro da empresa, sai fora. Versículo 13. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Aí tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. Eu ensino aqui para as minhas filhas, né? Não pagar o mal com o mal. Mas ela me fez isso, ela me bateu, eu bati nela porque ela me bateu. Você está pagando mal com mal, você está plantando. Ah, mas ela também plantou, ela vai colher, mas não é você que vai fazer ela colher. Você virou justiceiro agora. Então, pagar o mal com o mal, nunca.
quanto mais pagar o bem com o mal. A pessoa te fez o bem, aí você vai apunhalar pelas costas. Não se apartará o mal da sua casa. Como o soltar das águas é o início da contenda. Solta as águas, a represa vai ladeira abaixo. Como o soltar, e ninguém segura, né? Como o soltar das águas é o início da contenda. Assim, antes que seja envolvido, afasta-se da questão. Aqui Salomão está dando um conselho. Você está vendo que o negócio vai dar, né? O trem vai dar ruim. Sai fora. Não alimenta a contenda, não alimenta a briga. Aqui, esse versículo 14, como o soltar das águas é o início da contenda, assim, antes que seja envolvido nessas águas descendo aí da represa, antes que você seja envolvido nessas águas da discussão, da briga, da desavença, afaste-se da questão, ou seja, coloca uma pedra. Ah, você tem razão. Talvez eu esteja errado mesmo. Sempre, sabe, cede. Sabe por quê? Porque toda briga, toda contenda, ela começa num lugar, vai parar em outro assunto que nem lembra qual que foi que originou e não vai levar a lugar nenhum. E esse versículo 14 linka com o versículo, se eu não me engano, de Provérbios 17. Deixa eu abrir aqui, ó. Não, 17. Provérbios 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A resposta branda desvia o furor, já linka com o 17. 17? Não, 14. 14 do capítulo 17. Como soltar das águas é o início da contenda, ou seja, a resposta branda desvia o furor. Não, não dá brecha para virar briga. Não vale a pena. É muito melhor ter paz do que ter razão. Como soltar das águas, que só você abre a represa, você solta lá as águas, ela vai embora e sai arrastando, dependendo do volume de água, sai arrastando, levando tudo. E como soltar das águas é o início da contenda. Abriu a represa, saiu a água, você abriu uma oportunidade de ter briga. Isso aí vai te envolver, você não sabe nem onde você vai parar. Não é assim? Abre a represa, você tá lá no meio, abre a represa. A água vem embora com uma força violenta. Você nem sabe onde é que você vai parar, aonde você vai chegar. E é só ladeira abaixo. Assim é a briga, assim é a contenda, assim é a desavença, assim é uma discórdia. Já cessa ali. Antes que seja envolvido, afaste-se da questão. Antes de você ser envolvido, já sai fora. Já chega de lado. Fala, ó, não, eu acredito que você tem razão. Tem uma historinha que eu vou contar pra vocês aqui. Aqui em casa essa história é famosa. Existia um sábio chinês que andava junto com um aprendiz e eles estavam andando, né? Um dia estavam andando, o sábio e o aprendiz. E aí o aprendiz começou a fazer perguntas para o sábio e falou assim: sábio, eu estava pensando sobre o sentido da vida e, se existe algum segredo, né, para a gente ser bem sucedido. Eu vejo pessoas tendo sucesso, eu vejo outras tendo fracasso. E será que existe um segredo para o sucesso? Aí o sábio virou para ele e disse assim: sempre concorde com um idiota. Nunca discuta com um idiota. Não discute com um tolo. A pessoa não tem nada para agregar. Não discuta. Aí o servo, como é que é? Nunca discuta com um idiota. É isso mesmo. O servo não, o aprendiz, né? Aí o aprendiz disse assim: eu não concordo. Aí o sábio virou e falou assim: você tem razão. Todas as vezes aqui, se tem começa alguma treta aqui em casa entre eu e a Angélica, eu falo assim, mas mesmo não tendo esse viés, né? Eu parando pra refletir, eu olho e falo, não, ela tem razão mesmo. Aí eu falo, não, bem, você tem razão. Você tá me chamando de idiota?
Por quê? Por causa dessa história, né? Então é o que Salomão fala aqui. Como o soltar das águas é o início da contenda, assim antes que seja envolvido, afaste da questão. Ou seja, põe um fim, né? Eu brinco aqui, né? E às vezes eu falo mesmo, assim, inclusive com os meninos, né? Trabalhando lá, às vezes começa. Não, não, você tem razão. Você tem razão. Tipo assim, não vale a pena continuar. É mais fácil você ter paz que ter razão. Versículo 15. O que justifica o ímpio, ou seja, absorve o ímpio. A pessoa fez coisa errada e você está encobrindo. E o que condena o justo, você sabe que você está condenando alguém que não tem culpa. Tanto um como o outro são abomináveis ao Senhor. Quando você absolve um culpado ou condena um inocente. Tanto um como o outro são abomináveis ao Senhor. Isso aqui dispensa explicação, né? De que serviria o preço na mão do tolo para comprar sabedoria? Então, você dá um valor para o tolo comprar sabedoria. O que serviria isso? Visto que não tem entendimento. Para quê? O que, que ele vai fazer com a sabedoria? O que, que Salomão está querendo dizer isso, com isso? Que é preciso mudar a nossa mentalidade. O tolo, quando Salomão refere-se ao tolo, ele está dizendo a pessoa que tem uma mentalidade fixa, uma mentalidade daquela pessoa que diz assim: eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu não vou mudar. Essa pessoa que tem essa linha de raciocínio, o que, que você vai poder fazer por ela? Você vai querer ensinar algo para ela que vai abrir os caminhos. Você está vendo que ela está indo por um caminho que você tem a solução para isso. Você vai ensinar ela, não. Ô, fulano, você precisa moldar, parar de falar demais, ou então procurar equilibrar, né? Você é muito nervoso, você fica nervoso de uma hora para outra. Eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Não é você que vai me mudar. Entende? Você conhece pessoa assim, não? Esse tipo de pessoa é esse aqui que Salomão está referindo. É esse tolo. Quando o Salomão fala tolo, não existe uma pessoa que é tolo e uma pessoa que é sábia, que nasceu assim. Você escolhe ser tolo e você escolhe ser sábio. Nós aprendemos que o princípio da sabedoria é o que? É o temor ao Senhor. E o temor ao Senhor, ele é odiar o mal, odiar a língua mentirosa, odiar o que pratica a injustiça, ou seja, odiar a injustiça. Isso é o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Então você escolhe andar por esse caminho. E o tolo também é uma escolha dizer, não, eu nasci assim, vou morrer assim, você não vai me mudar e tá. Então quando Salomão fala o tolo, é essa pessoa que não quer mudar, que não quer evolução, que não acha que não. Para ela, na cabeça dela, ela tá sempre certa, é o dono da razão. E o que que serviria você colocar dinheiro na mão dele para comprar sabedoria? Visto que ele não tem o quê? Entendimento, que ele precisa de sabedoria. 17. Em todo o tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. Aqui fala do companheiro, da pessoa que é mais chegada do que um irmão, de um parceiro, o que é dificílimo de encontrar. Versículo 18. O homem falto de entendimento compromete-se, ficando por fiador na presença do seu amigo. Salomão fala, acho que 2 capítulos para trás, sobre isso. Tem um que ele separa 30% de um capítulo para falar de ser fiador. O que, que a gente pode resumir disso? O homem falto de entendimento compromete-se, ficando por fiador na presença do seu amigo. Aquela pessoa que não sabe dizer não, a gente já falou disso aqui. Você que é fiador, você que está recebendo uma proposta dessa, né? Uma proposta indecente dessa, para ser fiador de alguém. Preste atenção. Se é alguém que te ajudou e você sente na obrigação de retribuir, mas se você está fazendo isso, ou se você fala assim, não, eu vou ajudar essa pessoa por essa pessoa aqui, é meu irmão, eu ponho a mão no fogo, não, nós estamos juntos, beleza. Mas se você não, você está dizendo sim, porque não consegue dizer não, você fala assim, poxa, eu não sei se a pessoa não é tão íntimo, eu tenho medo dela não pagar e tal. Se trata desse viés,
Aprenda a dizer não. Por que que você não sabe dizer não? Já falamos disso aqui. Porque você carrega uma necessidade de aprovação, uma necessidade das pessoas te aprovarem. Você não quer desagradar ninguém porque você quer estar bem com todo mundo. Você carrega uma necessidade de receber elogio, uma necessidade de estar bem. Você não quer porque existem pessoas e o mundo é assim. Você é legal, você é o bacana, você é o cara, enquanto você fala sim para tudo. Você falou não para uma coisa, a pessoa não sabe. O mundo ele não sabe respeitar você. E se você está do lado de alguém que não sabe respeitar o teu não, o teu posicionamento, o teu limite, você tem que colocar limite. Não é tudo que você tem que dizer sim. Você não tem que estar disponível todo o tempo. Isso é cuidar da sua vida. Cuidar da sua vida é não estar disponível todo o tempo. Nem todo o tempo você vai poder estar disponível. Nem sempre você vai poder dizer não. E para de dizer não para poder não querer desagradar. Para de não dizer não. Para de ficar falando sim só para não perder o amigo. Para de ficar falando sim só para não perder a amizade. Para de ficar falando sim só para não quero ficar mal com a pessoa. Dane-se. Se essa pessoa perder a amizade com você porque você falou não, porque ela não soube respeitar os seus limites, isso aí não é amigo para você andar. Se o namorado quer terminar com você porque você não quer fazer uma dívida no teu nome para ele, isso aí não é namoro de futuro. Sai fora. Ué, a pessoa quer que você seja fiador, você tá dizendo não, ela quer perder a amizade, sai fora. Isso aí não é amizade para você, isso aí é um inimigo. Para com isso. Salomão fala um homem falto de entendimento, eu já falo que é um burro mesmo. Às vezes a pessoa sujou o nome dela, você vai lá e empresta o seu. 19. O que ama a transgressão ama a contenda. O que exalta a sua porta busca a ruína. Que é o orgulhosinho, né? Tá sempre exaltando a porta, ou seja, eu isso, eu aquilo outro. Eu sou o cara. Versículo 20. O perverso de coração jamais achará o bem. E o que tem a língua dobre vem a cair no mal. O que é a língua dobre? Aquela pessoa que numa situação difícil, em vez dela sustentar a verdade, ela mente. Ela conta uma mentirinha para não se dar mal. Ela conta uma mentirinha para. Isso aqui é a pessoa de língua dobre. O perverso de coração jamais achará o bem. E o que tem a língua dobre venha cair no mal, ou seja, vai se dar mal. Falei aqui esses dias e repito: trabalhe sempre com a verdade. Eu ensino as minhas filhas: filhas, trabalhe com a verdade. Eu estava conversando com a Isabelle, a mais velha, a 01. Filha, não importa, trabalhe sempre com a verdade, não importa o que aconteça. Você precisa trabalhar com a verdade. A verdade sempre será a verdade, doa quem doer. Por que que fala que a mentira tem perna curta? Porque a mentira, ela será descoberta. Existe um versículo na Bíblia que fala: não há nada que esteja oculto que não há de ser revelado. Ou seja, não adianta você querer esconder. Sabe por que que você mente? Porque você tem medo das consequências do teu erro. Você julga esse erro como gravíssimo. E mesmo que seja, não foi você que fez? Você não foi homem para fazer? Seja homem para assumir. Você não foi. Ué, você não teve coragem? Minha mãe sempre falou isso pra mim. Você não teve coragem pra fazer? Ué, seja coragem pra falar, não, eu que fiz. E eu vou te falar, a verdade abre portas. A verdade abre portas. Você quebra a pessoa. A pessoa, você traz uma outra perspectiva a teu respeito para o outro quando você trabalha com a verdade. Você filho, você trabalhador, você errou. Fale a verdade, não fui eu. Eu imaginei estar fazendo o certo, mas depois, na hora que eu estava fazendo, eu já vi que eu já estava fazendo que ia dar ruim. E foi mal, não foi minha intenção. Vê aí como vai ser as consequências. Eu estou disposto a pagar. Dá uma olhada nisso, nessa situação.
pessoa fala assim, não, deixa pra lá. Ou se é uma pessoa, né? Daquelas. A punição não vai ser grande. Mas não é assim, não funciona assim na lei. O criminoso, o cara cometeu, se ele confessa, a pena é outra. Se ele não confessa, se ele confessa, se ele entrega, se ele relata como foi, existe uma redução. Existe uma. Por que isso? Porque a verdade, ela ajuda. A verdade, ela facilita para todos os lados. Então sempre trabalhe com a verdade. 21. O que gera um tolo para a sua tristeza o faz. Aqui não está falando de dar luz a um tolo, porque não nasce um tolo. Um tolo é questão de escolha. Aqui está dizendo que gera um tolo, ou seja, aquele que cria um tolo, aquele que não educa como um sábio, aquele que não educa o seu filho, aquele que educa o seu filho, que cria o seu filho para ser um tolo. Faz tudo por ele, não ensina, não corrige, para não deixar o alecrim triste, o alecrim dourado. O que gera um tolo para a sua tristeza o faz. Ou seja, tudo tem retorno. E o pai do insensato não tem alegria. O coração alegre é como o bom remédio. Versículo 22. O coração alegre é como o bom remédio. Lembra? O coração alegre aformoseia o rosto. O coração alegre é como um bom remédio. Mas o espírito abatido seca até os ossos. Quando você encontra com alguém que está abatido, que está para baixo, com a energia lá embaixo, e existem sentimentos que elevam a sua energia e existem sentimentos que descem a tua energia e que minam a energia dos outros que estão à sua volta. Eu vou te ensinar aqui, ó. Liçãozinha de física quântica agora. Aulinha de física quântica. Sentimentos que elevam a tua frequência. Amor é o que mais é a frequência mais alta. É o amor. Cultivar sentimentos de amor. Não consegue? Pede para o Senhor, Senhor, coloca amor dentro de mim. Amor. Alegria é outro sentimento que leva a frequência lá em cima. Sentimentos de frequência baixa, ódio. Tô sentindo ódio. Sua frequência tá. E quando a frequência tá baixa, você baixa a frequência do ambiente e é impossível, impossível algo dar certo nesse ambiente, nisso que você está fazendo, baseado no sentimento de ódio. Vou trabalhar na força do ódio, não é isso? Que dizem aí? Eu tô indo na força do ódio. Não, vai na força do amor, fazendo o seu melhor. Eu te garanto que o resultado vai ser outro. O coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Sai fora, espírito abatido. Outra energia baixa. 23. Parar de falar de física quântica aqui, senão vai começar a desviar o foco aqui do. O ímpio toma presentes em secreto para perverter as veredas e a justiça. O que é isso aqui? Suborno. Dinheirinho ilícito. O ímpio toma presentes em secreto para perverter as veredas da justiça. 24. Desde aquela época já tinha, né? Você vê que Salomão, quanto tempo Salomão esteve aqui? Já tinha corrupção. Versículo 24. No rosto do entendido se vê a sabedoria, mas os olhos do tolo vagam pelas extremidades da terra. Os olhos do tolo vagam. Tá sempre de olho, nunca tem foco, né? Por quê? Tá vagando, tá olhando a vidinha dos outros, tá observando o que o outro comprou, quanto que tá ganhando. Versículo 25. O filho insensato. O capítulo de Provérbios ele é um pouco extenso, viu, gente? A luz do dia, ele geralmente é mais curto. Nós estamos na série Provérbios, por isso que está um pouquinho estendido. O filho insensato é tristeza para seu pai e amargura para aquela que o deu à luz. Também não é bom punir o justo, nem tampouco ferir aos príncipes por equidade, querendo fazer justiça com as próprias mãos. O que possui o conhecimento guarda suas palavras, e o homem de entendimento é de precioso espírito.
É bom andar com quem tem sabedoria, né? Esse versículo é top. Até coloquei aqui em amarelinho. Ó. Vamos ver se tá dando pra ver aí. Tá dando pra ver, não? Amarelinho, não. Versículo 28. É o versículo que eu mais me chama a atenção no capítulo 17. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio. E o que cerra os seus lábios é tido por entendido. Vou repetir. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio. E o que cerra os seus lábios é tido por entendido. Tem outra versão que diz assim, que até o tolo no silêncio é tido por sábio. No silêncio, até o tolo é reconhecido por sábio. Ou seja, fecha a boquinha de sacola. Para de ficar falando demais. Porque até o tolo, o insensato, aquele que só fala borracha, só fala asneira, o prolixo, aquele que não se aproveita quase nada do que ele fala, quando ele fica quietinho, as pessoas olham e falam, ó, esse cara é 10. É só até abrir a boca, né? E o que cerra os lábios, ou seja, aquele que segura, não conta segredo, não fala projetos, é tido por entendido. É uma lição para todo mundo. Acho que esse versículo aqui seria o versículo base do nosso programa de hoje. Mais uma vez, vamos fechar a boquinha de sacola, como diz a dona Angélica, né? Bom, vamos fazer a nossa oração para encerrar o nosso programa. Quero te agradecer você que esteve até o final, com a sua paciência e a sua sede de ouvir a palavra. Vamos falar com Deus. Procura um lugarzinho reservado e vamos buscar Ele. Senhor Deus e Pai, eu busco a Tua presença nesse dia, meu Deus. Senhor, não somos perfeitos, estamos aqui para aprender. O Senhor sabe que esse canal foi criado, meu Pai, foi inspirado pelo Senhor, não para trazer peso, mas pelo contrário, para ajudar essa pessoa a se libertar do peso da religião, do peso das leis impostas por homens. Esse é um movimento da igreja primitiva, onde o verdadeiro intuito é levar a Tua palavra, é a comunhão entre os irmãos, o crescimento espiritual. Respira fundo. Mais uma vez. Sinta a paz agora. O amor nasce no seu coração. Nós acessamos o Teu amor, Senhor. O amor que fez Deus descer do trono, vir a esse mundo, ser humilhado, apanhar, levar chicotadas, ter a mão perfurada por um prego gigante, derramar todo o sangue por amor. Nós acessamos esse amor agora. O amor não é sentimento, o amor é atitude.
quer dar a volta. Você já tem tempo que não vai à igreja, que não ouve a palavra. Você se afastou, mas o afastar da igreja não é o mais grave. O problema foi você virar as costas. Virou as costas para aquele que deu a vida por você. Hoje é o momento de voltar-se a Ele. Não, você não precisa ir numa igreja. Não estou dizendo para você não ir, mas o que você não pode ficar sem é a comunhão com o seu Senhor. A comunhão com o seu Deus, o teu Criador. Ele está de braços abertos, te dizendo que tem um reino inteiro para você. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Se você deseja ir numa igreja, numa comunidade, tá tudo certo. Mas o seu objetivo principal tem que ser relacionamento com o seu Criador. Receba a paz que vem de Deus agora. Receba a paz que vem de Jesus. Ele você não deveria nunca ter virado as costas. Mas Ele está de braços abertos e é o seu momento. Repete comigo: estou aqui, Senhor, e não quero sair da Tua presença nunca mais. Respira fundo. Abra um sorriso e abra os olhos. Entenda uma coisa. Uma coisa é você não ir mais à igreja porque não interessa o motivo. A outra coisa é você abandonar aquele que entregou a vida dele por você. Aquele que te trouxe a salvação. Aquele que é o único que pode te dar a paz, a alegria, o amor. Preencher esse vazio que você está sentindo. Você não está em paz agora? Você está em paz. Por que você está em paz? Porque Ele preencheu esse vazio. Não vale a pena abandonar Ele, porque o pastor errou, o padre fez algo errado. Aprenda uma coisa: onde houver pessoas, ali pode haver pecado. Eu vou repetir: onde houver pessoas, ali pode haver o erro. Mas aquela pessoa está ali por um motivo. Ela esteve ali, ela iniciou ali por um motivo e se perdeu ao meio do caminho. E isso não é problema seu. Isso não está no teu controle. O que está no teu controle é ter tirado os olhos dele. Esse canal é para você se alimentar todo dia e manter os olhos e a comunhão com o seu Pai. Eu te espero amanhã, nesse mesmo horário, às 6 da manhã, nesse mesmo canal, na luz do dia, no canal Eu Não Sou Pastor, para trazer mais uma palavra, para te alimentar, para transbordar na sua vida. Esse é o intuito desse canal. Eu espero você amanhã. Vamos para cima junto. A hora é agora.